Olá, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje, porque o assunto, olha, exige atenção redobrada. Por trás de qualquer operação comercial, seja uma lojinha de rua ou um galpão logístico gigante, tem uma mudança financeira crítica chegando. A gente está falando de 2026 e de como a nova realidade tributária do Brasil pode simplesmente engolir o fluxo de caixa das empresas nos espaços físicos. E não é só papo de imposto no papel, não. É sobre margem de lucro e, no fim das contas, a própria sobrevivência do negócio. E aí, a gente esbarra na pergunta de R$ 1 milhão, aquela que não sai da cabeça de quem empreende diante dessa reforma imensa. O aluguel comercial vai mesmo ficar mais caro em 2026? Bom, para entregar a verdade nua e crua logo de cara, sim, pode ficar. Mas calma, não é um cenário tão simples onde a lei vai lá e aumenta o aluguel de todo mundo por igual. A engrenagem é bem mais complexa. O valor final pode subir por causa de mudanças na estrutura tributária de quem aluga um imóvel, mas principalmente por causa daquelas cláusulas engessadas que ficam esquecidas nos contratos. É exatamente por isso que muita gente corre um risco enorme de ser pega de surpresa. Para deixar tudo muito claro, a gente precisa derrubar dois mitos gigantes que estão rolando no mercado. De um lado, tem aquele pânico total, a ideia de que o aluguel vai subir para absolutamente todo mundo no automático. Do outro, a negação. Aquela crença super perigosa de que nada, nadinha vai mudar. A verdade, ela fica bem no meio do caminho. O impacto não vai ser igual para uma empresa do Simples Nacional ou do lucro real. Nem vai ser o mesmo para todos os tipos de proprietários. Tudo, literalmente tudo, depende de como o contrato atual está escrito. Vamos entender como isso funciona na prática. Seção 1, o custo oculto de 2026 e o que existe muito além do aluguel base. Para dominar essa transição, a gente tem que olhar para o que está submerso. Sabe aquela ideia do iceberg? Pois é, estamos falando do custo total de ocupação. Esse é o pacote financeiro completo para manter o espaço aberto e funcionando. E ele vai muito, mas muito além daquele valor nominal da primeira página do contrato. O erro fatal que muitos gestores cometem é olhar só para o aluguel isolado e esquecer do pacote todo. Pensa na verdadeira anatomia do que se paga todo mês. A gente tem um aluguel base, claro, o condomínio, o IPTU e uma parte super sensível, os repasses tributários. É exatamente aí que a dor de cabeça de 2026 se esconde. Se os impostos do dono do imóvel mudarem com o novo sistema e o contrato permitir repasses, essa conta vai inchar. Ou seja, o custo total sobe, mesmo que o aluguel base continue igualzinho. Mas como é que isso bate lá na ponta, no dia a dia? Passamos para a seção 2, o impacto na prática e os cenários do mundo real. Na vida real, esses pequenos pontos cegos viram montanhas no caminho. Imagina uma clínica médica, por exemplo. O ponto cego geralmente são os encargos gerais. Se vierem repasses adicionais, as despesas fixas disparam, esmagando uma margem que na saúde já costuma ser bem apertada. Agora, pensa numa loja de rua. A manutenção e o condomínio já pesam bastante. Se somar mais custo tributário, o ponto comercial pode simplesmente ficar inviável de manter. E num galpão logístico, onde o espaço é a própria essência da operação. O risco é gigantesco, custo maior reflete direto no frete, no estoque e, adivinha, destrói a competitividade no mercado. Mas olha só, a gente precisa fazer um alerta importantíssimo para não cair em qualquer conversa do mercado. Nem todo aumento de aluguel vai ser culpa da reforma. A transição tributária não acontece no vácuo, né? Já existem pressões naturais, como uma demanda enorme por um bairro específico ou a própria inflação imobiliária. É absolutamente crucial saber separar o que é efeito puramente tributário da força econômica normal, justamente para não deixar a reforma virar desculpa esfarrapada para aumentos absurdos e indevidos. Com esse cenário em mente, entramos na seção 3, os 4 efeitos reais e o que se pode esperar. Ficar só assistindo as regras mudarem sem agir vai gerar uma escalada de problemas. Primeiro efeito, o aumento direto de custos, batendo no caixa na hora se o contrato tiver brechas. Segundo, o aumento indireto, é quando proprietários aproveitam a renovação para forçar um reajuste, usando esse mercado em transformação como argumento. Terceiro, os custos de adaptação, porque revisar e adequar contrato exige tempo e capital. E por fim, o quarto efeito, que é uma dor de cabeça sem tamanho, o alto risco de litígio. Cláusulas antigas, genéricas e vagas vão com certeza virar briga na justiça para decidir quem é que paga essa conta extra. O problema está posto e é claro. Então, como a gente foge dessa zona de risco? Vamos para a seção 4, o plano de ação para se preparar para 2026. Quem está na liderança de um negócio precisa colocar esses 5 passos em prática hoje mesmo. Passo 1, pega todos os contratos e revisa, lendo bem além do valor principal. Passo 2, lupa nas cláusulas que falam de repasse de carga tributária.
Tem que achar cada linha explícita sobre isso. Passo 3. Bota no papel o custo total de ocupação atual e cria um comparativo sólido com a projeção para 2026. Passo 4. Avalia na hora qualquer opção de renegociar antes do prazo. Quem se antecipa garante a dianteira e negocia com muito mais poder de barganha. E o passo 5. Não tira o olho das novas regras e leis complementares que não param de evoluir. Tudo isso nos leva a uma das maiores verdades do mundo corporativo. Contratos bem feitos antecipam riscos e distribuem responsabilidades com clareza. Um bom acordo não é aquele com a formatação mais bonita ou com palavras difíceis. É aquele que funciona como um escudo para a operação. E é por isso que ter uma assessoria jurídica especializada do lado faz toda a diferença. O foco não é só cumprir protocolo, mas rastrear armadilhas, barrar cobranças indevidas e estruturar termos que equilibrem o jogo de verdade entre quem aluga e quem é dono do imóvel. Para fechar nossa análise, fica uma provocação final para a gente pensar. O contrato que está valendo hoje protege mesmo o caixa do negócio ou é, na verdade, um convite com tapete vermelho para problemas reais no futuro? O calendário não para e a mudança não vai poupar quem ficar de braços cruzados. Levantar dados, simular os cenários e arrumar a casa agora é o que vai diferenciar quem absorve esse impacto numa boa de quem vai ver as despesas devorarem a lucratividade. A hora de revisar essa papelada é hoje. Um grande abraço e que a busca por conhecimento continue sempre blindando e expandindo os resultados das operações.